Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos o conceito de escala em imagens. Escala de imagens nada mais é do que a ideia de quando nós aplicamos certas metodologias de processamento digital de imagens, é preciso levar em conta qual é a escala dos objetos na nossa imagem. Por exemplo, se eu quero fazer algum tipo de procedimento com a imagem de uma pessoa, os métodos que eu vou poder aplicar para processar a imagem dessa pessoa vão depender de como a pessoa está na minha imagem. Se eu tenho uma foto em que a pessoa basicamente ocupa toda a foto, eu vou poder fazer um certo tipo de processamento. Já se eu tenho uma foto em que a pessoa está bem distante, ela é composta, digamos, só por alguns pixels, então aí eu estou bem mais limitado na quantidade de processamento que eu posso fazer, porque a pessoa ali ela não tem muito detalhe, não tem muita resolução para representar aquela pessoa. Então, dependendo da escala, que de certa forma a gente pode pensar do tamanho de um objeto na imagem, nós temos diferentes tipos de processamento. E com isso nós temos também a ideia de processamento multi-escala, que é aplicar um certo método tanto numa escala grande, ou seja, para objetos grandes, quanto numa escala pequena, composta por objetos pequenos, né? E isso traz a ideia que nós vamos ver nessa aula de pirâmide de imagens, ou seja, construir uma pirâmide de imagens contendo aquela imagem sendo analisada em várias escalas diferentes. E para o conceito de pirâmide, nós vamos ver também o conceito de interpolação, que é o conceito de você aumentar a resolução de uma imagem. Então, vamos para frente? Para motivar esse conceito de análise multiscala, nós vamos iniciar com uma motivação com a ideia, uma ideia simples de localização de objetos. Ou seja, a ideia é, digamos que eu tenho uma certa imagem, no caso nossa imagem vai ser essa de um carro, e nós queremos localizar esse carro em uma outra imagem. Ou seja, digamos que alguém tirou uma foto de um carro no meio da rua ali, e eu tenho uma foto de um carro, do mesmo carro, e eu quero localizar onde esse carro está numa imagem. Então, digamos que a gente tem essa imagem e nós temos essa cena aqui. Ou seja, são duas imagens distintas. Eu tenho a imagem de uma cena qualquer e a imagem de um carro. E eu quero, usando o computador, localizar onde essa imagem desse carro ocorre na minha imagem maior. Isso aqui, inclusive, nós podemos notar, como já foi mencionado em várias aulas anteriores, né? A gente, nós, ser humano, consegue identificar de forma imediata onde está esse carro nessa imagem, né? Ok, eu estou vendo essa foto, esse carro está aqui, é óbvio. Já no computador, essa imagem seria uma matriz de valores. E essa outra imagem também uma matriz de valores. Para ele identificar esse carro, ele tem que realmente, de alguma forma, varrer essa imagem, o computador, né? Tem que varrer essa imagem e localizar em que posição da imagem essa outra imagem aqui está. Então vamos chamar essa imagem maior de cena e essa imagem do carro de subimagem, só para ficar mais claros os termos. Então, cena e subimagem. E qual a forma mais simples de nós procurarmos essa subimagem na nossa cena? A forma mais simples é pegar essa imagem e ir arrastando ela ao longo da nossa imagem principal, de uma forma similar com o que a gente fez com convolução, arrastando essa imagem e vendo se ela encaixa, ou seja, se ela possui uma similaridade suficiente com a região da imagem que a gente está varrendo. Então, por exemplo, a gente poderia colocar essa subimagem nessa região da nossa cena e fazer a pergunta: essa subimagem está nessa região da minha cena? No caso, não. Claro, nós precisaríamos definir um critério para verificar se está ou não nessa região. A gente vai ver esse critério logo em seguida, mas pensa que existe um critério e nós estamos usando esse critério para identificar se esse carro, se essa subimagem está nessa posição da cena. Nesse caso, não. E aí nós arrastamos essa imagem, nós deslizamos ela um pouco para a direita e fazemos a mesma pergunta, também não. E assim por diante, nós vamos arrastando esse carro ao longo da nossa imagem, até que nós encontramos que
quando essa subimagem estiver exatamente ou próximo aqui da posição do nosso carro na nossa cena, a gente vai identificar que o nosso carro está ali. E aí nós achamos a posição do nosso carro. E qual que é o critério que a gente pode utilizar para verificar se a nossa subimagem está numa certa posição da nossa cena? O critério que a gente vai ver aqui é a diferença quadrática entre as duas imagens. Então vamos imaginar que nós temos uma imagem IO, seria a nossa subimagem, a imagem do carro, é a imagem IO, e essa imagem tem tamanho R por C, ou seja, R linhas e C colunas. E nós temos a imagem G, que é a imagem que é a cena, a imagem maior. E aí nós queremos verificar, para uma dada posição dessa imagem IO na nossa cena, na imagem G, se ela está naquela posição. O critério de diferença quadrática é simplesmente pegar uma imagem, subtrair a outra e somar para todos os pixels e elevar ao quadrado o valor, né? Então subtrai, eleva ao quadrado e soma para todos os pixels da subimagem. Ou seja, essencialmente tirar a diferença dos valores entre as duas imagens. Só que aí a gente tem que tomar um certo cuidado na indexação aqui, né? Para ter um valor adequado. Para entender um pouco essa indexação, vamos imaginar aqui que nós temos a nossa cena, nossa imagem G, e a nossa imagem IO, ela está numa certa posição RC da nossa imagem maior. Então o R e o C minúsculo vão indexar aqui a posição na nossa cena, do centro da nossa imagem IO. De forma similar com o que a gente fazia com filtragem em imagens. É parecido, né? Então eu tenho a minha imagem ali, numa certa posição, e lembrando essa imagem, ela tem o tamanho RC, né? Então, o que vai acontecer aqui? Essa imagem ela tem esse tamanho RC, R maiúsculo, né, e C maiúsculo, então ela vai ter o tamanho R aqui no número de linhas, e C no número de colunas. Nós podemos tentar olhar qual vai ser a coordenada dos cantos dessa imagem. Por exemplo, esse canto aqui, qual vai ser a coordenada desse ponto aqui? O que é o elemento zero da minha imagem IO. Ou seja, o elemento zero da minha imagem IO, qual vai ser a coordenada dele na minha imagem IG? Bom, a coordenada dele vai ser quem? Vai ser a posição do meu centro aqui. Vamos pensar primeiro na linha, né? Qual vai ser a linha desse ponto? A linha vai ser a posição do centro, que é R, menos R sobre 2, certo? Se eu pegar esse ponto e subtrair a metade do meu tamanho, eu vou estar nesse ponto aqui. Então, essa posição nas linhas vai ser R menos R sobre 2. Certo? E aí, nas colunas vai ser a mesma coisa. A posição na minha coluna vai ser a coluna C menos C sobre 2. Eu vou estar naquele ponto ali. Menos C maiúsculo, né? Aqui vai ficar um pouco confuso, eu acho. Porque um é C minúsculo, outro é C maiúsculo. Então eu vou tentar fazer um Czinho aqui minúsculo. Como se fosse um C menos C maiúsculo sobre 2. Certo? Então o Czinho minúsculo é a coluna aqui da posição do centro do meu filtro, menos C sobre 2, que é essa largura aqui. Então esse primeiro ponto vai ser a posição do centro menos o tamanho da subimagem sobre 2. Ok? Então, os outros pontos então vão ser quem? Esse cara vai ser a linha R menos R sobre 2 e a coluna C mais C sobre 2. Aqui, R mais R sobre 2, porque eu estou aumentando a linha, e Czinho menos C maiúsculo sobre 2. E assim por diante, né? Aqui também só vai somar as duas metades. Então, eu tenho os limites. Na coordenada da minha subimagem, esse ponto é o zero, esse ponto é a linha 0, coluna Czão menos 1. Esse aqui é o coluna R maiúsculo menos 1, ou melhor, linha R maiúsculo menos 1, coluna 0. E aqui é a linha R maiúsculo menos 1, coluna C maiúsculo menos 1. Mas nas coordenadas da minha imagem original,
da minha cena aqui, como o 0 está nessa posição aqui, as coordenadas da minha subimagem são essas aqui, né? Então, com isso, eu acho que fica um pouco mais fácil ver como tirar a diferença quadrática entre essa subimagem aqui e a posição respectiva na minha imagem original, que eu estou chamando de original, né, mas é a minha cena IG, certo? A equação vai ser esse cara aqui. Eu vou pegar o valor na minha cena, em qual posição? Começa na posição R menos R sobre 2 e C menos C sobre 2. Esse ponto R menos R sobre 2 e C menos C sobre 2 é o ponto zero, é esse cara aqui. E aí, nesse ponto zero na minha cena, eu vou somar a posição S e a posição T, que estão no meu somatório aqui. Certo? E aí eu vou subtrair isso da posição respectiva SC da minha imagem IO. Então, quando S e T são zero, ST é zero, eu vou ter a posição, aqui é 0 ST, né? R menos R sobre 2, C menos C sobre 2, que na minha cena é essa posição aqui. E ST0, eu vou estar na posição 0, 0 da minha subimagem, que é essa posição na minha subimagem. Então eu vou estar subtraindo o pixel da minha cena menos o pixel da minha subimagem nessa posição em ambas e elevando ao quadrado esses valores. Quando S continua em 0 e T é 1, eu vou estar andando um pixel para a direita aqui, tanto na minha cena quanto na minha subimagem. E aí eu vou estar subtraindo eles e elevando ao quadrado e pondo na soma ali. E assim por diante, eu vou fazendo isso para todos os pixels, tanto da minha cena quanto da minha subimagem, subtraindo eles, elevando o valor ao quadrado e somando o valor. Então, acho que dá para ver que se eu fizer esse somatório para todas as linhas e colunas, eu vou ter a diferença entre cada pixel da minha subimagem e da minha cena nessa posição aqui. Com isso, eu tenho essa diferença, a diferença quadrática entre a subimagem e a minha cena na posição RC, certo? Então, notem que é parecido com a ideia de filtragem, que é deslizar um filtro sobre a imagem, só que na filtragem a gente faz uma combinação linear, né? A gente multiplica ponto a ponto e soma. Aqui o que a gente está fazendo é subtrair ponto a ponto e somar também, certo? Então, a única diferença é que em vez de multiplicar, nós estamos subtraindo os valores. E isso define uma distância, uma diferença entre as duas imagens para cada posição. Ok? Tá claro? Para ver um exemplo, para tentar deixar um pouco mais claro, vamos dizer que a nossa cena é essa imagem maior aqui e a nossa subimagem, uma imagem do nosso objeto, é esse cara aqui. Então, nós podemos fazer o mesmo procedimento. Por exemplo, se eu quero calcular qual a diferença entre a minha imagem e a subimagem nessa posição aqui. Então, essa posição é que a gente vai escolher inicialmente, que é a linha 1, coluna 2, certo? Então, é equivalente, calcular a diferença nessa posição é equivalente da gente colocar a nossa subimagem nessa região aqui, tirar a diferença pixel a pixel entre a subimagem e a cena, e elevar ao quadrado e somar. Então, eu vou ter lá 2 menos 2, que é a posição equivalente a essa na imagem, 2 menos 2 ao quadrado, que é esse cara aqui, 3 menos 0 ao quadrado, que é esse cara, 2 menos 1 ao quadrado, que é esse cara, e assim por diante até o último ponto, que vai ser também 2 menos 2, que está aqui, ao quadrado. Com isso, eu vou ter o valor 29, ou seja, a diferença entre a subimagem e a minha imagem original aqui nessa posição é igual a 29. Se eu repetir isso para todos os pontos, para todas as regiões da minha imagem, né, eu vou ter uma coisa assim. É claro, tem que lembrar que eu tenho que preencher com zeros quando eu estou fora da borda. Se eu fizer essa diferença entre todas as posições, eu vou ter essa imagem. Nessa imagem, nós vemos que existe um valor aqui que está em zero. O que significa o zero? Significa que se a minha subimagem estiver nessa posição aqui, se ela estiver aqui, a diferença entre a subimagem e a minha cena nessa posição vai dar zero. Que a gente pode ver é isso mesmo. Olhem a subimagem aqui, 232, 234, 102.
Se a gente ver essa região aqui, nós temos 232, 234, 102. Ou seja, realmente a nossa subimagem ela está exatamente aqui, nessa posição da nossa imagem. Ok? Ou seja, esse menor valor indica a posição da nossa subimagem na nossa cena. Essa técnica de deslizar uma imagem e verificar a diferença em várias posições da cena, ela recebe o nome de template matching. Template porque é como se você tivesse um template, um padrão ali que você quer procurar, e você vai fazer o matching desse template ao longo da sua cena. Você vai comparar o template em cada posição da sua cena e verificar se ele está naquela posição. Então é o template matching. O template poderia ser qualquer outro objeto que funcionaria esse mesmo algoritmo. A única questão, que aí surgem algumas dificuldades, né, é a questão do... Em geral, o objeto ele não é exatamente igual à foto que a gente tem na cena, certo? Ele pode ter algumas variações de luminosidade, ruídos ou uma cor um pouco diferente, podem ter diferenças entre o objeto e a imagem. Mas se ele tiver suficientemente parecido entre a nossa subimagem e a nossa cena, é possível usar a técnica de template matching para buscar esse objeto. E uma coisa muito interessante é que, da forma que a gente viu mesmo, essa ideia de ficar deslizando o objeto sobre a imagem e tirando a diferença, ela parece muito com filtragem de imagens, certo? E realmente nós podemos fazer a localização de objetos usando correlação cruzada, ao invés de ficar deslizando a imagem e tirando as distâncias. Dá para ver isso? A gente pode tentar dar uma olhada rápida aqui se a gente olhar como tratar essas equações. Nós vimos que a equação para a diferença ela consiste em pegar uma posição da nossa cena e subtrair uma posição da nossa imagem, da nossa subimagem, certo? Se a gente abrir esse quadrado, ou seja, levar o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos duas vezes ambos, nós teremos esse resultado aqui, essa equação aqui. E dá para ver aqui que se eu estou simplesmente somando os valores da minha imagem ao quadrado, o que significa somar os valores da minha imagem ao quadrado? Significa aplicar um filtro que tem todos os valores uns. Ou seja, lembra no filtro de média que a gente punha uns em todas as posições do filtro, mas dividia pela soma? Aquilo é uma média. Mas se eu não dividir pela soma, se eu colocar só uns nesse filtro, eu vou estar somando os valores da minha imagem numa região. Então, esse termo aqui, esse cara aqui, que aqui significa, né? Bom, primeira coisa, lembrando que esse somatório eu posso separar ele em diferentes termos. Aqui eu tenho esse primeiro termo, eu posso somar todos os valores. O segundo termo eu posso somar separadamente. O terceiro termo eu posso somar separadamente. Então, somando esse termo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando todos os valores da minha cena numa certa região dada pela minha subimagem, como se fosse um filtro. Né? Então, para fazer isso, basta eu calcular a correlação cruzada entre a minha imagem, a minha cena, com todos os valores elevados ao quadrado, fazer essa correlação cruzada com um filtro em que todos os valores do filtro são 1, e esse filtro tem o mesmo tamanho que a minha subimagem. Certo? Se esse meu filtro tiver o mesmo tamanho que a subimagem, e eu fizer a correlação cruzada dessa cena ao quadrado, eu vou ter uma soma em cada região da minha imagem. Certo? Esse segundo termo aqui é a soma de todos os valores da minha subimagem. Vai ser simplesmente a soma dos valores, que a gente pode chamar de SI. Ou seja, eu simplesmente somo e eu posso calcular isso uma vez. Note que esse termo aqui não depende do RC, ele não depende da linha da coluna, porque é a soma dos valores da minha subimagem. Eu somo os valores e aí eu posso usar ele para todas as posições RC. E aí a coisa que é um pouco mais complicada é esse produto cruzado aqui, menos duas vezes a minha cena vezes a minha imagem somado para todos os pontos dessa minha imagem IO. Mas isso é justamente a correlação cruzada entre essas duas imagens. Ou seja, eu somar
o produto de IG com IO nas posições de IO da subimagem, né? Vai dar um valor lá para RC, e aí eu posso repetir isso para todos os RCs. Então, essencialmente, eu fazer a correlação cruzada da minha imagem, da minha cena com a minha subimagem. E notem que aqui tem até uma coisa que deixa um pouco confuso, né, que está em URC. A gente poderia até eliminar o RC daqui, que aqui está mais para indicar que é uma função de RC, mas ao eliminar esse somatório aqui, nós fazendo a correlação cruzada, nós temos já o resultado das distâncias para todas as posições da nossa imagem, certo? Então nós podemos até indicar que nós eliminamos esses caras aqui e nós simplesmente estamos fazendo a correlação cruzada de IG ao quadrado com W mais a soma dos valores da subimagem menos duas vezes a correlação cruzada de IG com IO. Com isso nós já temos uma nova imagem que é as distâncias entre a minha subimagem e a minha cena para cada posição RC da minha imagem, ok? Portanto, nós podemos fazer essa operação de comparar uma subimagem, ou seja, fazer essa técnica de template matching usando correlação cruzada. Nós vamos ver o notebook chamado localização de objeto, que nós vamos fazer um exemplo disso, de procurar um objeto numa imagem, ok? Na aula prática. Mas, por enquanto, vamos focar novamente agora na ideia de escala de imagens. Um dos problemas que podem acontecer, e usualmente acontecem, é se a escala do objeto for menor do que ele está na imagem, ou maior, certo? Ou seja, se o tamanho do nosso objeto ele é diferente entre a cena e a imagem que a gente tem. Por exemplo, digamos agora que nós temos o nosso objeto aqui, a nossa imagem, e a nossa cena é essa daqui. Só que agora o nosso carro aqui ele está numa posição, talvez, por exemplo, mais próximo da câmera, então ele está maior do que o nosso objeto. Se nós fizermos a mesma técnica de deslizar a subimagem ao longo da imagem, nós vamos ver, deslizando ali o carro, que possivelmente, mesmo que nós pegamos a posição aqui que está em cima do nosso carro, pode ser que por coincidência a gente acabe obtendo um valor bem baixo nessa região, porque a subimagem e na cena nós temos bastante cor vermelha aqui, né? Pode ser que por coincidência a gente encontre até o carro aqui. Mas seria coincidência, certo? Porque tem tamanhos diferentes entre as duas imagens. Então, dificilmente vai dar uma diferença pequena entre essa subimagem e uma pequena região do nosso objeto original. Ou seja, isso ocorre porque o objeto está em escalas diferentes nas nossas duas imagens. E como que a gente pode resolver isso? Para resolver isso, nós utilizamos a chamada pirâmide de imagem. A pirâmide de uma imagem nada mais é do que, visualmente, a gente realmente representa como uma pirâmide, né? E a pirâmide nada mais é do que a gente pegar na base da pirâmide, nós colocamos a nossa imagem original. E aí no próximo nível da pirâmide, nós colocamos uma versão da nossa imagem original reduzida, com uma resolução menor. Por exemplo, com metade da resolução da original. E aí no próximo nível, nós novamente colocamos uma imagem com uma resolução menor, e assim por diante, até uma imagem no topo aqui, que não necessariamente vai ter resolução 1 por 1, porque 1 por 1 é um único pixel, certo? Não tem interesse nenhum. Mas, tipicamente, por exemplo, uma imagem de 4 por 4 vai estar lá no topo da pirâmide. Por quê? Reduzindo o tamanho da imagem ao longo da pirâmide, todos os objetos contidos nessas imagens, eles vão estar em escalas distintas, certo? Então, se o objeto, digamos aqui, o objeto ele tem uma largura de, sei lá, 16 pixels, se nós gerarmos uma imagem com metade da resolução, aqui o objeto vai ter uma largura de 8 pixels. E aí na próxima ele vai ter uma largura de 4 pixels, e assim por diante. E aí nós temos essa representação multi-escala dos objetos na nossa imagem. Então aqui um exemplo de uma pirâmide de uma imagem, só que a pirâmide é mostrada com todas as imagens em uma única região aqui, certo? Nós temos a imagem original, aí nós temos uma imagem com metade da resolução, que é esse cara aqui,
uma imagem com 1/4 da resolução da original, com 1/16, ou melhor, 1/8 da resolução, 1/16, 1/32 e assim por diante, até a última imagem ali, que é bem pequena para a gente conseguir visualizar. Então, um exemplo da nossa cena em múltiplas escalas seria esse daqui. A original, metade da resolução, 1/4, 1/8 e assim por diante. E aí a nossa localização de objeto, nós podemos procurar aquele nosso objeto que a gente tinha em cada uma dessas imagens. E é claro que nós começamos da imagem com menor resolução, certo? Nós começamos da primeira imagem que dá para encaixar o objeto, seria essa imagem provavelmente. Nós procuramos o objeto aqui, ele vai estar maior, nós não vamos encontrar. Daí nós procuramos o objeto aqui, e realmente aqui ele está com uma escala bem parecida com a da nossa subimagem. Então, nessa imagem nós encontraríamos o objeto, certo? E aí nessa imagem a gente não precisa nem analisar essa imagem, porque já encontrou o objeto ali. Então, dá para ver que isso tem duas vantagens, né? Um é que a gente está procurando o objeto em múltiplas escalas na nossa imagem. E dois, que há uma eficiência computacional maior, porque a gente não precisou analisar a nossa imagem original aqui. Nós conseguimos encontrar o objeto numa imagem que tem metade da resolução da imagem original. Se a gente tivesse encontrado o objeto aqui, teria 1/4 da resolução e a gente nem precisaria também analisar a imagem que tem metade da resolução. Então, uma das ideias de pirâmide de imagem é que, se de repente eu consigo fazer o meu procedimento numa imagem que tem uma resolução menor, eu vou ter um ganho legal de performance. E aí, se eu não conseguir naquela resolução, eu vou para a próxima resolução e tento fazer o meu procedimento que eu quero fazer. Que não necessariamente é só localização de objeto, né? Pode ser outras coisas que eu estou querendo fazer ali. Por isso tem essa vantagem, né? Eu faço análise multiresolução e eu tenho um ganho computacional no meu procedimento, possivelmente. É claro que para ter esse ganho eu tenho que gerar minha pirâmide de forma bem eficiente, né? Se eu demorar muito na geração da minha pirâmide também, se for mais custoso do que fazer o procedimento que eu estou querendo, aí acaba não compensando. Mas em geral compensa gerar a pirâmide da imagem para fazer diversos procedimentos e processamento de imagem. Bom, e então vem a questão, como que a gente consegue diminuir o tamanho de uma imagem? A técnica mais comum é, por exemplo, se nós queremos uma imagem que tem 1/3 do tamanho da original, nós eliminamos é, algumas colunas e linhas dessa imagem e mantemos somente a cada 3 linhas e colunas da imagem. Ou seja, nós vamos remover as linhas 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8 e assim por diante, as linhas e colunas, né? E nós vamos manter as linhas e colunas 0, 3, 6, 9. Ou seja, nós mantemos uma linha, apagamos as duas próximas linhas. Mantemos a próxima linha, apagamos mais duas linhas. Mantemos, apagando mais duas. E assim por diante, para as linhas e também para as colunas. Certo? Visualmente, nós teríamos uma coisa assim. Se eu tenho uma imagem de tamanho 9 por 9, por exemplo, eu vou então amostrar um certo valor, esse aqui, por exemplo, e aí eu apago os próximos dois e amostro o próximo valor. Apago os dois e amostro o próximo. Isso para a primeira linha. Aí na próxima linha eu vou apagar a linha inteira e a próxima também. Aí eu vou amostrar a linha de índice 3 aqui e a coluna 0 e apagar as próximas colunas também, amostrar a linha e assim por diante. Então eu vou mostrar esses pontos aqui que vão ser mantidos na minha imagem. Se eu manter somente esses pontos, que estão marcados em cinza aqui também, eu vou ter uma nova imagem que tem tamanho 3x3. Ou seja, ela tem 1/3 da resolução que eu tinha da minha imagem original, porque eu estou querendo reduzir realmente 1/3 do tamanho, certo? Então, se eu mostro a cada 3 pontos, eu tenho 1/3 do tamanho da minha imagem. Um problema de fazer essa amostragem simples é, como a gente já viu em aulas anteriores, que ela vai levar ao efeito de aliasing, ou aliasing também, né? Por quê? Porque se eu estou amostrando a minha imagem a cada 3 linhas ou 2 linhas, o que seja,
eu estou essencialmente aumentando o intervalo de amostragem do meu sinal. Se eu estou aumentando o intervalo de amostragem, significa que eu estou conseguindo representar menos frequências do meu sinal. E se o meu sinal tiver frequências maiores do que aquela que eu consigo representar na nova amostragem, eu vou ter esse problema de misturar altas frequências no meu sinal que a gente viu em aulas anteriores, né? Então, ao reamostrar a nossa imagem, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de artefato. E como que a gente pode resolver esse tipo de artefato? A gente já viu em aulas anteriores. Nós podemos suavizar a imagem antes de realizar a diminuição da resolução. Ou seja, nós escolhemos um certo sigma de suavização, uma largura da gaussiana, nós suavizamos a nossa imagem e fazemos a amostragem da imagem ou do sinal. Então aqui um exemplo para a gente ver o efeito da diferença entre suavizar ou não o sinal. Eu tenho aqui uma imagem original. E aí, se eu amostrar cada 2 pixels dessa imagem, eu vou ter uma imagem que tem metade do tamanho. Só que aqui eu dei um zoom na imagem para aumentar de novo ela. E a gente vai ver, inclusive, como fazer isso na sequência, que é uma interpolação da imagem. Mas imagina que essa imagem, na verdade, ela tinha metade da resolução e foi feito um zoom na imagem para a gente conseguir visualizar ela com o mesmo tamanho que a original. Ela vai ter menos qualidade. E aí, se eu pegar essa imagem e diminuir pela metade a resolução dela, que equivale a ter 1/4 do tamanho da imagem original, né? E eu também der um zoom nessa imagem, eu vou ter isso daqui, que tem baixa qualidade, né? Eu consigo melhorar um pouco a qualidade dessa imagem se, antes de eu amostrar, eu suavizar as imagens. Então, aqui é um exemplo em que foi suavizada a imagem e depois amostrada. Então, a gente vê que nesse caso aqui, está razoável o resultado, certo? Está um pouquinho borrado, mas está bem razoável. Nesse caso aqui, que a resolução é bem baixa, já dá para ver que teve uma perda grande de informação, né, de detalhes, mas ainda assim dá para ver que assim não é uma imagem ruidosa ou com artefatos. Só existe um borramento da imagem, mas ela continua sendo bem representada a imagem original aqui, né? Que é claro, sempre vai ter perda de informação quando a gente reduz a resolução de uma imagem. Não tem como evitar a perda de informação, certo? Mas o objetivo é tentar ter a menor perda de informação possível conforme a gente reduz a resolução. Por isso é feita a amostragem. É bem comum para fazer essa reamostragem que seja usado um filtro gaussiano. Por exemplo, esse daqui é um filtro bem comum, um filtro 5x5, que dá para ver que é mais ou menos uma gaussiana, né? Tem um valor alto no centro, vai diminuindo conforme a gente sai do centro e divide pela soma de todos os valores. Nós temos uma gaussiana. E quando nós usamos um filtro gaussiano para fazer a suavização ao reamostrar a imagem, essa pirâmide de imagem costuma receber o nome de pirâmide gaussiana. Ou seja, gaussiana vem do nome do filtro usado para suavizar a imagem. Então nós temos uma pirâmide gaussiana de uma imagem. Então, só um exemplo aqui da construção de 3 níveis da pirâmide, que a gente vai dar uma olhada. O primeiro nível da pirâmide gaussiana é a nossa imagem original, que já está lá na nossa pirâmide. E aí, digamos que a gente vai mostrar a cada 2 pixels a nossa imagem. E esqueci de comentar, né, mas na pirâmide gaussiana, de longe, o mais comum é amostrar metade da resolução. Ou seja, em geral, a gente vai diminuindo a resolução por 2 a cada nível da pirâmide. Raramente diminui por 3 ou por 4, ou por que seja. Em geral é 2. Nós vamos diminuindo por metade da resolução. Então, para fazer isso, nós amostramos a cada 2 linhas e 2 colunas, nós teremos esses pontos amostrados que estão aqui indicados em cinza. E aí nós temos, então, para fazer essa amostragem aqui, primeiro convoluir essa imagem com aquele filtro gaussiano que a gente acabou de ver, esse daqui, né? Nós convoluímos essa imagem para suavizar ela. E por que essa suavização? O objetivo é eliminar frequências bem altas da nossa imagem. Então, eliminou essas frequências bem altas, nós amostramos a cada 2 pixels. Nas linhas e colunas, nós temos uma imagem com metade do tamanho. Então, se ela tinha tamanho 8x8, ela passou a ter tamanho 4x4. E aí nós repetimos o procedimento.
dada a imagem 4x4, que é o segundo nível da nossa pirâmide, nós convoluímos ela com aquele mesmo filtro gaussiano, esse filtro aqui, e lembrando, é o mesmo filtro, certo? Porque agora, como a nossa imagem ela foi reduzida, eu convoluir com esse filtro gaussiano é equivalente ao eu convoluir minha imagem original com o filtro que tem o dobro do tamanho, certo? Então eu convoluí para eliminar de novo frequências bem altas, nós amostramos a cada 2 pixels e nós temos uma imagem com tamanho 2x2. Então com isso nós teríamos já uma piramidezinha ali com 3 níveis da minha imagem. Uma imagem que tem uma resolução original maior, ela vai ter mais níveis possíveis da nossa pirâmide, né? Então, por exemplo, uma imagem de tamanho 1024 por 1024, o segundo nível vai ser 512, o próximo vai ser 256, 128 e assim por diante, né? 64, 32, potências de 2. Então a gente vai ver também isso na prática, como construir uma pirâmide gaussiana. Nós vamos fazer esse notebook, pirâmide gaussiana, ok?